estava vendo aí, quem tem lido o livro? Irmãos, aqui está mais uma provação sobre a questão do aluno disciplinado. O que é disciplina? Você tem que exercer, chegar ali dia após dia e fazer, se colocar no ponto de aprender mais. Por quê? Outro dia eu estava até falando com meu pai. O livro não é fácil, né, Sérgio? Não é fácil. A gente, o Netson lê também, e é complicado. Então, assim, eu li 3 vezes, né? Quarta vez hoje. Hoje foi a 4ª vez que eu li esse livro. E a cada momento, assim, você vai quebrando uma barreira, né? Você vai deixando para lá alguns pensamentos, né, que você não entendia da primeira vez que você lê o livro, e aí você vai compreendendo um pouco mais. E isso é a renovação da nossa mente, né? Então, assim, gente, é fundamental a gente ler o livro e fazer os exercícios da apostila. E, assim, como o livro ele é complicado, ele é difícil, é importante, né, não só a gente vir para cá e ouvir a palestra, né, ouvir o que a gente tem para falar, né, mas também, antes disso, tentar fazer esse dever de casa. Eu sei que a vida da gente é muito corrida e sempre tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Ler a Bíblia, né, por exemplo. Às vezes a gente esquece até de ler a Bíblia, passa, né, até de ler a Bíblia, que dirá ler o livro. Mas é muito importante, pessoal, é muito importante para a gente fazer esse trabalho de renovação da nossa mente, que é o segundo ponto, né, do que o Sérgio tinha colocado. Porque é sobre isso que a gente vai falar. Ele repetiu mais ou menos, né, o Sérgio resumiu o que foi tudo falado ali no capítulo. Mas a coisa mais importante é que os cristãos, eles precisam levar a transformação. Eu gosto muito de trabalhar nas redes sociais, né? Quem não me conhece, entra lá no Daniel Vilara, Daniel_Vilara, no Instagram, lá no YouTube, eu tenho vários vídeos, várias postagens, enfim, né, não só sobre a minha vida pessoal, mas sobre o universo que é o meu trabalho, né? E eu aprendi nesse meio uma coisa muito importante. Informação a gente tem aos montes por aí, não é verdade? Hoje em dia a gente tem mais, que o que eu estava falando aqui, a gente tem mais informação do que, em um dia, mais informação do que o pessoal em 1800 tinha na vida inteira. Então a gente tem muita informação, é muita coisa. Agora, o povo, ele não está se importando com informação, porque informação ele tem aos montes, ele está preocupado com transformação. Ele só vai dar ouvido para aquelas pessoas que tiverem a capacidade de transformar a vida delas. E sabe um testemunho que eu vi, não sei se o Tiago ainda era garoto, mas eu vi muito claramente isso acontecer num dos nossos Joy Clubs. Vocês já ouviram falar no Joy Club, não? Não, acho que o meu pai chegou a ser um associado do Joy Club, papai coruja. Mas o que aconteceu? O Joy Club era um evento que eu e outros jovens, né, aqui da igreja, a gente tocava, e era um evento voltado para, né, um evento evangelístico, né? E a gente queria, né? Na época o pessoal tocava, tinha uma banda e o pessoal gostava de tocar. Então, assim, a gente criou um evento evangelístico, um evento, poxa, que movimentou bastante dinheiro, né? A gente tinha sócios, né, no nosso grupo do Joy Club. Então, os membros da igreja, a grande maioria eram sócios e contribuíam mensalmente. Então era muito legal, a gente criou uma comunidade muito interessante. Mas é engraçado, porque os primeiros eventos do Joy Club que a gente fez, todos eles não trouxeram transformação. O que eu digo? Foram eventos bonitos, foram eventos legais, foram eventos super tecnológicos, mas, sabe, as pessoas saíram do evento e, puxa, não levaram nada de muito importante, quiçá está num ambiente legal, um ambiente agradável, um ambiente jovem, com luzes, com efeitos e com programações diferentes.
não gerou transformação. Pode ter gerado impacto por uma coisa assim, poxa, que legal, coisa diferente, né, do meio de cristão. Mas a partir do momento, Deus falou comigo, uma vez eu estava andando de avião, né, estava voltando, né, não lembro de onde, qual era a viagem, Deus falou assim, cara, você tem que tocar no ponto da transformação, é isso, você tem que pautar, né, o teu evento na transformação. Não é simplesmente um ambiente legal para os jovens, porque se você for competir com o mundo aí, a gente está ferrado. Porque tem um monte de boate, festas e etc. E a gente não vai conseguir. Então, Cristo falou assim, Deus falou claramente para mim, é tempo de manifestar o Espírito de forma clara e buscar e não se importar com o que os outros vão pensar sobre isso. E a partir dali tudo aconteceu, né? Foi o próximo Joy Club, né? O primeiro depois do tocar de Deus, assim, do direcionamento, né? De um novo direcionamento, e foi fantástico. Vidas foram transformadas, foram entregues para Cristo, e poxa, até hoje as pessoas ainda me lembram desse Joy Club, né? E dos seguintes. Então, as pessoas elas não estão interessadas com blá blá blá, né? Todo mundo tem muito pouco tempo, ninguém quer saber de blá blá blá, de informaçãozinha, porque disso a gente tem os montes. A gente precisa sim ser agente de transformação. E aí eu te pergunto, quanto que a gente tem sido agente de transformação na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso trabalho? O primeiro ponto lá que ele fala é se tornar um aprendiz disciplinado. Deus fala que, olha só, a gente precisa ser um aluno disciplinado, a gente precisa ser um discípulo verdadeiro. E eu aprendi quando eu era mais novo que discípulo é aquela pessoa, ou melhor, o fruto de um discipulado é você gerar um novo discípulo, você gerar um novo fruto, né? Uma vida completamente transformada e rendida e prostrada para Deus, né? Então, nós temos esse mandamento de Deus, né, de sermos discípulos, e a gente precisa caminhar com o Espírito Santo nos nossos negócios, no nosso trabalho, é isso a diferença. E se a gente não está transformando, é porque a gente não está utilizando o Espírito Santo da forma como ele deveria ser tratado. Já parou para pensar? Porque Espírito Santo e transformação é uma equação matemática, é ou não é? Onde há a presença de Deus, há transformação. Concorda? Então, se a gente não está vendo vidas ao nosso redor sendo transformadas, é porque a gente pode não estar fazendo o papel correto, a gente não pode estar executando da maneira correta, a gente pode não estar executando, não sendo um planejador estratégico, não sendo um estrategista, a forma como utilizar o Espírito Santo. E para tudo isso acontecer, essa transformação acontecer, a gente precisa de um atributo que é claríssimo da questão da disciplina, da gente ser um aprendiz disciplinado, um discípulo disciplinado. É o quê? Essa é a primeira coisa, essa é difícil, mas é clareza de visão, é você saber onde é que você vai chegar de forma clara. Sim, se você quer ser um cara disciplinado, por exemplo, para acordar todo dia às 6 horas da manhã, acorda 6 horas da manhã que você quer ir para academia e, poxa, ter uma vida super saudável. Se você não tiver uma visão muito clara que, puxa, você vai acordar às 6 horas da manhã porque a sua saúde precisa melhorar e você precisa se condicionar, você jamais vai acordar às 6 horas da manhã. Você pode acordar no primeiro dia, você pode acordar no segundo dia, mas aí depois você vai começar a ficar meio, né? Vai demorar, um hábito é muito difícil de ser. Então, assim, para a gente ser disciplinado, a gente precisa de clareza de visão, né? E para a gente ter clareza de visão, a gente precisa executar o segundo ponto, que é mudar a nossa mente. Romanos 12, 2. A gente não se conformar com o que está acontecendo e a gente mudar a nossa mente. E ao mesmo tempo, né, a gente propagar tudo isso que a gente tem visto, né? Tudo isso que a gente tem executado de uma forma estratégica,
pensando quais são as pessoas chaves para a gente propagar aquilo de uma forma mais clara, de uma forma mais impulsionada, né? Então, o que eu estou falando aqui, gente? Vocês podem estar olhando para mim e estar falando, caraca, esse cara não está falando nada com nada. Não! Isso tudo que eu estou falando se resume, né, à clareza de visão, ao quanto que a gente tem andado na nossa vida e nos nossos negócios em consonância com o que tem falado aí. Sabe uma palavrinha que poderia resumir muito isso daí? No meio dos negócios? Cultura organizacional. Quantos aqui tem empresa? O Nedson, o Zé, meu pai. Você não, né, Zurido, Cláudia? Mas qual de vocês três tem uma cultura organizacional definida e escrita? Vocês dois já tiveram? Não. Vocês sabem o que é uma cultura organizacional? Oi? É tudo. Cultura organizacional é tudo. Também faz parte. A missão faz parte da cultura. Mas são hábitos, são comportamentos, são valores, são crenças. Tudo aquilo que, por exemplo, o empresário, ele quer fazer com que quer que se torne um ambiente da empresa. O Sérgio com certeza tem muito conhecimento sobre cultura organizacional, porque ele como consultor, né? Se você está tocando uma empresa que está perdida, que não tem uma cultura organizacional definida, muito bem definida, isso pode gerar vários conflitos. Porque cultura organizacional é caminhar num sentido de única divisão, de clareza, saber exatamente onde você está guiando a sua empresa. E isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque nós, como empresários, nós como empregados também, né? Nós dentro do mercado de trabalho, a gente tem que procurar sempre, né? Por exemplo, os empresários, vocês têm que estar mapeando as pessoas, né? Que serão as pessoas, os seus futuros discípulos, alguém para te suceder, pode ser o seu filho, pode ser um empregado da sua confiança. Isso é fundamental, a gente já está mapeando nessas pessoas, né? Ao mesmo tempo, né, renovar a nossa mente e aí colocar a cultura organizacional daquela empresa. Para ficar uma coisa um pouco mais palpável, eu queria ler aqui uma parte da cultura organizacional do Google. Eu achei muito legal. Então, assim, o Google é 01 aí de referência de cultura organizacional no mundo, né? Você vê, o Google ele tem uma estrutura completamente voltada para a inovação, para a criatividade. Então, lá as empresas, os caras têm sinuca, tem ping-pong, não tem cadeira, os caras deitam no meio de um puff, eles dão comida, qualquer hora os caras têm comida, dão diferentes tipos de incentivo, bônus, enfim. Né? E aí eu estava vendo, né, uma das características da cultura organizacional da Google, né? Por exemplo, né, nesse objetivo de propagar a inovação, né, o nosso objetivo ele vai ser outro, né? O nosso objetivo dentro da nossa empresa vai ser propagar a cultura do reino, tá? Mas no caso da Google, eles querem propagar a cultura da inovação. Então, por exemplo, ponto 1, as ideias devem vir de toda parte. Então não é só o manda-chuva lá, o empresário, o diretor, o CEO que vai dar as novas ideias, não. Qualquer horário, qualquer hora, o cara tem o compromisso de, se tiver alguma ideia nova, vir apresentar para a empresa. A velocidade não importa. Então, a velocidade do teu processo, né, ela não importa 100%. Eu não vou te cobrar que você seja 100% rápido, porque isso pode atrapalhar na tua criatividade. Talvez você possa estar tendo uma ideia mirabolante ali. E, puxa, se o seu patrão só pensar em meta, só pensar em resultado, poxa, muitas daquelas ideias, muitos daqueles projetos novos e inovadores, eles não vão acontecer. 3.
Use dados, não apenas a sua intuição. O que é isso? Aprender a agir de forma estratégica, né? Não, pô, eu acho isso. Não, pô, vamos procurar saber, vamos pesquisar. E vocês já pensaram se vocês têm colocado isso na empresa de vocês ou vocês como empregados mesmo? Por exemplo, foco nos usuários e todo o resto deve ser esperado. Ou seja, foco no cliente, não importa o que está acontecendo, eu vou, dar tudo, fazer de tudo possível para o meu cliente estar satisfeito com o que eu vou estar fazendo ali. Não importa o restante, depois eu passo o horário do trabalho, eu executo depois, mas o mais importante é o meu cliente estar satisfeito com o que eu estou apresentando. Né? Então, uma licença para conseguir suas paixões, né? Então, o Google ele incentiva, né, diversos hobbies dos próprios funcionários durante o tempo de trabalho. Para quê? Pô, o cara está lá trabalhando para caramba, mas ele gosta muito de malhar. Ele, dá uma paradinha, tem uma super academia, então ele dá uma paradinha, dá uma malhada, e ele volta com a mente dele completamente renovada, completamente transformada. São exemplos de uma cultura voltada para a inovação. E, nesse sentido, vocês que têm empresa, eu queria que vocês pensassem numa cultura organizacional da sua empresa. Você que não tem uma empresa, vocês pensem na cultura da sua vida, do como você está tocando a sua vida. E eu queria que você colocasse aí num papel, ou escrever na sua, ou escrever num papel, ou anotar na sua mente, pensar. O ideal seria escrever, porque quando a gente escreve, a gente torna uma ação. Isso faz parte do aprendizado, né, da consolidação de tudo que a gente tem aprendido. Nosso cérebro entende dessa forma. Mas eu queria que vocês escrevessem aí quais seriam as características importantíssimas, as características fundamentais que a sua empresa ela deveria possuir, ou qual é a tua característica principal, algumas, né? Quais são as características principais que a sua vida deve ter para você fluir de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, de acordo com a vontade de Deus para o teu negócio. Não pensem agora em você sozinho, né? Não, eu estou agindo dessa forma. Não, pensa o que é o ideal, né? Qual é o ideal? Qual é as atitudes ideais? Quais são os hábitos ideais? Quais são as rotinas fundamentais para que a sua empresa ou você mesmo possa ter prosperidade? Assim, irmãos, eu quis falar um pouquinho sobre essa questão da cultura organizacional, porque é isso, sem uma visão clara, sem uma diretriz clara, o povo vai perecer. E a nossa diretriz, a nossa visão, ela tem que estar absolutamente alinhada com a diretriz de Deus, com os planos de Deus, com o direcionamento de Deus, como a irmã falou. Então, assim, para aplicar tudo que a gente tem falado aqui, para aplicar, por exemplo, aí na sua cultura, essa questão de sócios proprietários, né? Tudo aquilo que a gente vem falando aqui, é importantíssimo a gente implementar na nossa cultura organizacional e pessoal.